eu sou Agapito, né? Eu sou formado em engenharia de produção pelo Cefet do Rio de Janeiro. Hoje eu sou presidente do conselho da Visagio. Comecei na Visagio como estagiário em 2008. Formei na faculdade em 2011 e virei sócio da Visagio em 2014. Desde 2015 eu faço parte do conselho e hoje eu sou presidente do conselho. Além da Visagio, eu estou em mais ou menos 8 conselhos de outras empresas. Então, basicamente, minha agenda hoje se divide entre a parte da gestão da Visagio e também de alguns conselhos de empresas de setores distintos. A Visagio é uma empresa de gestão, a qual ela tem um braço que faz consultoria, outro braço faz gestão de empresas. A gente tem algumas empresas no grupo, uma empresa de tecnologia, que é uma empresa de desenvolvimento de sistemas, uma empresa de AI e Advanced Analytics, que faz a parte de ciências de dados, são cientistas de dados. A gente tem uma gestora de investimentos, que são os analistas de investimentos, na qual a gente tem hoje 14 investidas, empresas dessas todas que a gente investe. A gente tem uma empresa, uma EdTech, uma tech de educação, que é a Vai Academy. A gente também tem no grupo uma empresa de pagamentos, B2B, pagamento de empresa para empresa, que é a V360. Esse é o braço social, que é o VIS, que é o Visagio Iniciativas Sociais. Tudo esse grupo, assim, é a Visagio Grupo, e tem a empresa Visagio, tem a Visagio Gestão, Consultoria e Transformação de Negócio. Mais ou menos 700 pessoas. A gente tem escritórios no Rio, São Paulo, Recife, Londres, Perth, Sydney e Berlim. A gente começou no Rio de Janeiro, base toda brasileira, a gente não tem nenhum investidor, tudo é capital próprio e construído no empreendedorismo mesmo, todo mundo que saiu da faculdade, começou a carreira, o caminho na Visagem. E Larisa é parte do nosso time, também faço parte. A gente acaba tendo uma interface no dia a dia também, porque eu também atuo trabalhando com uma interface grande com a Larisa. Assim, você falou que a Visagio tem grandes unidades de negócio. Você consegue dar um breve resumo de cada uma delas, da Vai Academy, Univisagio, VIS? A Vai Academy é a nossa EdTech, a gente tem como propósito formar cientistas de dados e empregar essas pessoas. Então, o nosso grande produto é o emprego, é um give back para a sociedade. Assim, a gente também contrata pessoas da Vai Academy, mas a gente tem um give back que é retribuir para a sociedade uma coisa que só a gente faz melhor, que é formar em ciência de dados, e ao mesmo tempo a gente tem muito cliente, então a gente consegue fazer a ponte entre os nossos clientes e os alunos. Como a gente tem muita interface com as universidades, também a gente consegue captar muitos alunos e forma eles em ciência de dados e consegue um primeiro emprego para essas pessoas com salário médio mais alto do que a média do mercado. Então, uma formação boa. Nosso produto não é o curso, sim, o emprego, mas através de um bom curso. A Univisagem, nossa universidade corporativa, a gente tem um braço que faz formação, a gente tem mais de 1.000 horas de treinamento por ano, diversos segmentos, finanças, supply chain, logística, digital, marketing, digitalização de processo, digital, tecnologia, todas essas partes. A gente tem uma universidade corporativa formada dentro de casa. A B360 é uma startup formada dentro do grupo da Visagio que faz automação dos processos de pagamento. Quando uma empresa emite uma nota fiscal para outra e ela precisa receber, esse processo em geral é muito manual, é o processo que a gente chama de payments B2B, e a B360 automatiza, transforma digitalmente esse processo. Tem bastante, a gente está com 95 pessoas. Legal. Aga, me tira uma dúvida em relação à V360. É a única empresa que vocês têm um produto de SaaS mesmo ou existem outras? É a única. A gente tem uma plataforma de SaaS que chama VBrain, que a gente chama de AI as a Service, que é Artificial Intelligence as a Service, e a gente não é uma empresa, é só um produto. A V360 foi a primeira que saiu de um produto e virou uma empresa mesmo. Existia um time lá. A VBrain, que é a nossa plataforma de AI as a Service, que a gente vende algoritmos de inteligência artificial, ela faz só a transação, mas ela não chegou a ter uma empresa. É só uma plataforma. Desculpa. Outra frente, a gente tem a frente de Yellows, a gente tem 20 learning organizations, ou seja,
São 21 verticais de conhecimento que as pessoas podem se organizar e tocar dentro da Visage. Então, tem a frente de varejo, de educação, de logística, de finanças, de RPA, de digital, de gente de gestão, de customer experience, e por aí vai. São 21 frentes. E essa aí também é de desenvolvimento de pessoas? Essa, na verdade, é uma organização interna onde as pessoas definem o que elas querem fazer e estudar. Uhum. É como se fosse a quebra da vertical de conhecimento que essa pessoa vai atuar dentro do grupo. Você, por exemplo, pode gostar de educação, então você vai entrar para o grupo que só estuda e trabalha com educação, que é a Learning Organization. É assim que a gente se organiza. Não é uma empresa, é mais uma organização interna. A gente chama dos squads internos. A gente tem a Capital, que é a gestora de investimentos, hoje faz monitoramento de todos os nossos investidos, empresas que a Visage tem participação societária, que faz gestão, ou faz gestão. Então, a TV Capital hoje tem 14 investidas. A gente tem a VTech, que é a empresa de tecnologia, que tem mais de 50 cientistas da computação que fazem desenvolvimento de sistemas, projetos em tecnologia para os nossos clientes. A própria Visage, projetos, faz projetos em gestão de serviços, aí tem mais ou menos 350 pessoas. E tem a VLabs, que é o nosso braço que faz projetos em AI. Então, a gente tem projetos em gestão, projetos em tecnologia e projetos em AI. Projetos em gestão é a Visage, projetos em tecnologia é a VTech, projetos em AI é a VLabs. Tudo isso, tudo junto, mas são as unidades de negócio que a gente tem. E quando faz a gestão de alguma coisa, um investimento em alguma empresa, para comprar a participação de alguma empresa, quem faz o monitoramento e gestão disso é a VCap. Tinha também uma frente que era a VIS, né? Que fala um pouquinho sobre os projetos sociais de vocês. Queria, por curiosidade, que você falasse um pouquinho aí de alguns projetos que vocês realizam, que você mais gosta aí. Beleza. A VIS é o seguinte, VIS é o Visage de Iniciativas Sociais, que ele tenta levar impacto na sociedade através da Visage, não só com projetos. A gente tem 3 frentes. Uma primeira frente chama gestão de impacto, gestão com impacto, que a gente pega projetos de gestão e consultoria e gestão e aplica em ONGs, aplica no terceiro setor. Então, algumas ONGs que precisam melhorar a sua gestão, a gente pega pessoas da Visage e faz projetos lá. Legal. Tem a frente de investimento social voluntário, basicamente a gente pega e faz formação do terceiro setor, então eu faço treinamento das pessoas do terceiro setor, dos funcionários das ONGs, usando a plataforma da Univisage. É um investimento social voluntário, então a gestão aplica um investimento, e tem a frente de incentivos e doações. Basicamente, a gente pega o dinheiro das leis de incentivo que a gente pode destinar, a gente escolhe as ONGs que a gente vai ajudar, e doações, a doação de agasalho, doação de sangue, doação, enfim, são diversas doações. Aí é seu braço, qual a gente atua na Visage para impacto social, que é uma célula separada só para isso. Legal, legal. Então, agora que a gente ainda nem entrou nesse assunto, mas vocês foram eleitos a segunda melhor empresa para trabalhar na América Latina. Enfim, vários prêmios aí arrasando, a empresa com ótima reputação. Eu queria saber, já que vocês estão assim com tantas conquistas e tudo dando tão certo, quais metas vocês têm para daqui a um prazo de 5 anos, talvez 10, assim, o que falta conquistar? Bom, na parte de gente, a gente quer evoluir as práticas e cada vez ter mais pessoas com caminhos distintos, né? A gente saiu de uma empresa que era uma empresa de consultoria no Rio de Janeiro e hoje virou um grupo internacional, né? Com vários negócios dentro. A gente quer que isso expanda e tenha, para a Visage não ficar restrita com pouca diversidade. A gente tem muito mais diversidade que tinha no passado, e a própria diversidade passa pelos caminhos diversos e não só pelas pessoas diversas, né? Então, começa a oferecer caminhos para essas pessoas e elas vão ter caminhos distintos, isso vai dar muita diversidade para as pessoas poderem poder trabalhar e ser uma empresa melhor. Acho que hoje o que fez a Visage melhor? Conseguir caminhos distintos e aumentar a diversidade para pessoas que pensam diferente. Eu acho que daqui a 5 anos, se a gente olhar para trás e falar, caramba, como eu era concentrado, né? Porque parece muito desconcentrado hoje, mas se eu olhar daqui a 5 anos para cá e falar assim, como eu tenho pessoas que pensam diferente da gente, perfis distintos, outras coisas, eu acho que é isso que a gente quer hoje, né? Assim,
a gente tem que lembrar também que todos esses prêmios que veio da Visage, eles vieram num ano completamente atípico, né? A gente estava no meio de uma pandemia, contrariou completamente as estatísticas de outras empresas, assim, a Visage teve um nível muito baixo de demissão, ela, pelo contrário, ela cresceu muito na pandemia. Então, o que você acha que fez de diferencial dentro da empresa para poder isso acontecer? Então, eu acho que seria uma inconsistência demitir quem a gente acredita que ia tirar a gente da situação da pandemia, né? Isso é um negócio ia ser meio egoísta. Então, a gente preferiu apostar na gente e encarar a pandemia bem mais de frente do que se botar num corner e talvez desligar as pessoas, cortar salário, fazer coisas que a gente viu por aí, que eu não condeno, porque cada um entende sua situação, mas a estratégia que a gente decidiu quando veio a pandemia foi atacar e não defender, sabe? A gente foi, segurou algumas coisas, assim, definiu algumas coisas, despesa e tudo mais, mas ao invés de a gente tentar segurar, a gente acelerou, contratou gente, colocou mais cliente para dentro, mais solução, foi muito parceiro do cliente. Então, essas duas coisas importantes foi manter no barco as pessoas que trouxeram a gente até aqui, todas. A gente não estava todo mundo junto, e aproveitou para, mesmo assim, de repente, se alguém tivesse uma performance baixa e tudo mais, a gente não quis desligar, até para também não criar um ambiente onde a gente não ajudasse as pessoas num momento tão difícil do mundo, né? No auge da pandemia, a gente não ia fazer isso. E os clientes, que eram muito parceiros da gente, boa parte dos clientes falaram: eu sei que está difícil para o setor de vocês, eu vou ajudar vocês, não vou abandonar vocês agora. Então, muitos clientes me ajudaram. Muita gente, a gente cresceu muito, a gente cresceu 30% na pandemia. Vocês têm ou improvisaram, assim, alguma, tipo, uma equipezinha de gestão de crise? Porque vocês se sobressaíram muito nesse momento. Você falou, não condeno a atitude, né, de cada empresa, mas vocês pensaram fora da curva e foi algo que teve um resultado muito positivo. Então, como é que foi esse processo? Teve uma equipe para gerir essa crise? Fala um pouquinho disso, por favor. Teve um comitê de crise, que a gente chamou de comitê de crise, muito mais para mapear as pessoas internadas ou quem tinha Covid, a família, se alguém precisava de ajuda, do que para olhar a parte do negócio. Mas a gente tem um comitê de crise porque a gente não sabia o que ia acontecer, se todo mundo ia ser internado, se a gente ia perder um visagiano, se a gente ia poder ajudar alguém. Então a gente montou esse comitê para isso, mapeava diariamente todas as pessoas internadas, saúde, entrava em contato com todo mundo, olhava os parentes e tudo mais. E ao mesmo tempo, eu acho que, assim, a Visage foi criada do nada, né? Não era uma coisa de cima de alguma coisa que já existia, em cima de uma empresa que já existia. A gente foi criado na adversidade, né? Isso que a gente sempre fez. Então, eu acho que no momento de adversidade, a gente conseguiu, pelo menos, entregar bem pela forma que a gente olha o negócio. Ninguém ia largar a mão de ninguém, a gente ia tocar o negócio da nossa forma. Não tem plano B, né? A gente não tem plano B nenhum, então no final eu acho que as pessoas e a forma que a gente encarou a pandemia, com muito respeito à saúde das pessoas, que era realmente a obrigação. A gente não queria que desse problema, porque a gente não sabia como ia reagir se tivesse algum problema muito grave. E a parte do negócio, eu acho que foi muito mais a forma que a gente sempre olhou o negócio, tomando decisão de dono, não decisão só do funcionário, né? Assim, todo mundo se dedicou muito mais do que antes, né? Então, acho que a gente acelerou muito mais. A gente viu e falou, agora a gente vai para cima, então. Ali que a geração de clientes, né, no período de pandemia, até aumentou, né, a sua demanda. Eu queria entender um pouquinho também como é que é o processo de geração de clientes aí de vocês, como é que vocês fazem para poder atrair novos clientes, por mais que já tenham um nome no mercado, né, sobre consultoria e tudo mais, acredito que os clientes chegam até você de uma forma mais fácil, mas eu queria saber como é que é o processo aí da equipe de geração de novos clientes, de atração de novos clientes, como é que vocês fazem por aí? Então, a gente não tem nada de marketing ativo. A gente sempre é indicação, boca a boca. A gente sempre fez um negócio. A gente não gosta muito. A verdade não é consultoria, Lucas. Assim, a gente chama mais fazedoria do que consultoria. E não é romântico isso, não. Quem é da Visage sabe, né, Larissa, que a gente faz lá, faz mesmo. E isso na pandemia era muito importante, porque ao invés de eu ficar dando palpite para o cliente, eu ia lá e fazia junto com ele, eu vivia a realidade dele.
Então, acho que nessa hora da pandemia, muitos clientes indicaram para os outros, falaram, pô, se você está com problema, cara, chama esses caras. Esses são os caras que vão ajudar você nesse momento tão difícil, e a gente vivia a realidade do cliente. Então, a gente está muito mais preocupado com o nosso cliente do que com a própria Visagem. Porque se fosse bom para o cliente, ia ser bom para a Visagem. Exato. Então, a gente foi muito no foco nisso. Então, a gente teve muita indicação na pandemia e muita parceria, né? A gente é muito grato aos clientes que mantiveram a gente nos projetos e nos investimentos, porque eles podiam ter cortado, né? Podiam ter... Sim. Hoje, depois que a pandemia passa, a gente valoriza muito mais esses que foram mais parceiros e prioriza a ajuda neles quando eles estão precisando, porque quando poucos queriam ajudar, alguns ajudaram, né? Então, essa corrente do bem, a gente vai sempre manter. E quando você não tinha nada, não tem dinheiro, não tem nada no início, né? Você não tem como fazer marketing nenhum, né? O melhor marketing é o cliente, né? Exato. É a prova social, feliz né? é o melhor marketing, né? Então, o cliente encantado, né? Nem satisfeito, tem que ser encantado. Que aí ele vai falar isso no jantar com os amigos, vai indicar para o outro cara da empresa, esse cara vai comprar mais, então esse cara vai ser o cara que sai de uma empresa, vai te levar também. A gente é muito focado em cliente encantado de todos. Todo mundo na Visagem tem que estar focado em encantar o cliente. Já que você está falando dessa parte, assim, em algum momento em você, como cabeça assim de CEO, pensou que mudar do presencial para o remoto, assim, as pessoas você teria que ter um cuidado maior, ia ter que mudar a estrutura organizacional da empresa e comportamental para poder ter um controle, né, de tudo, ou você em todo momento ficou na cabeça que ia conseguir acreditar no potencial de cada um e que não mudaria nada em questão de evolução da empresa? Eu tive mais medo da pandemia impactar a saúde das pessoas do que impactar as entregas da gente. Eu acho que muito rápido a gente percebeu que as pessoas ficaram quase com raiva e foram para cima, sabe? E se talvez não tivesse aquela melhor luz na casa, aquela melhor internet, aquele melhor condicionado, isso não ia impedir a gente de fazer um negócio maior. É um negócio meio inexplicável, assim, sendo muito honesto. Assim, não tem uma explicação, não sei a cultura. Foi difícil para todo mundo. Talvez eu tenha uma condição um pouco melhor do que a média, porque já morava sozinho, por exemplo, e não morava com a minha família, eu não perdi nenhum parente nessa pandemia. Então, a gente foi ao longo do caminho entregando mais, porque a gente tinha uma garra maior do que a média, eu imagino. Sabe? A garra da gente sempre foi muito grande. Então, a gente todo dia acorda sem plano B, na verdade, pelo menos a maioria de nós, né? Nosso plano é só encantar, então tem que acordar e não ter plano B, e a gente vai se ajudar. A gente é meio uma família italiana, sabe? Assim, tipo, a gente vai brincar, vai não sei o quê, mas a gente vai se proteger. Se alguém precisar de alguma ajuda, a gente vai se ajudar. Isso volta de uma forma melhor. E não é negociável ajudar o outro, é obrigação. E aí, nessa pandemia, acho que todo mundo se ajudou e continua. Acho que os desafios vão mudar. Assim, não tem por que eu querer ajudar alguém que mais está fora do que está dentro. Dentro, eu vou ajudar a sociedade, dentro a gente vai se ajudar bastante. A gente ajudou muito. O trabalho remoto presencial foi muito difícil para a gente, porque a gente era muito presencial nos clientes. Mas muitos clientes também ficou remoto, então a gente também ajudou a organizar o cliente no remoto. Isso foi bom para caramba. Meu medo era mais a saúde. O mundo também, né? Gosto mais. Olha, deixa eu te perguntar. Uma das principais frentes aí da Visagem, né, são a melhoria de processos dentro das empresas, né, a implementação de novos costumes para poder realmente se adaptar ao mercado. Eu queria saber de você quanto você acha que ameaça a geração de novos empregos e o avanço aí da tecnologia com a automatização dos processos dentro dela. O que você acha disso? Se ameaça, o quanto que ameaça? Daqui a 50 anos eu não sei responder. Assim, acho que o mundo vai evoluir muito e certamente a inteligência artificial vai ser um negócio muito disruptivo, e é muito disruptivo, né? Mais relevante até do que a internet, a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, eu acho que, de alguma forma, empurra a gente a fazer trabalhos melhores, né? O ser humano a fazer coisas melhores, a ver a nova onda da inteligência artificial, o que vai disruptar a inteligência artificial, né? A internet também veio com um poder de extinguir muitos, né,
empregos e, no final, ela gerou muitos empregos, né? Você foi ver coisas que foram aparecendo, aplicativos que, de alguma forma, iam acabar com alguns empregos, eles geraram mais empregos que melhoraram a demanda. Então, acho que a inteligência artificial resolve problemas como educação, principalmente medicina, coisas assim que você vai poder ter muito mais assertividade e, ao mesmo tempo, acho que vai empurrar a gente a ter uma sociedade mais bem preparada para o mundo da segunda fase, né? Então, acho que, inegavelmente, trabalhos que podem ser replicados pela inteligência artificial tendem a ser reduzidos e essas pessoas vão ter que encontrar alguma outra coisa. O mundo vai ter novas necessidades. Sim. Custa acreditar que esse é o fim da linha, né? Se não tem mais trabalho, pelo contrário, acho que a gente vai. E você acha que o Brasil está preparado para essa nova aí demanda de trabalho? Acho que o Brasil tem uma das melhores redes, por exemplo, de pagamentos do mundo. Pô, se você for olhar a Pix, né, é um negócio incrível, né? Assim, é um fenômeno global. A quantidade de pessoas que usam WhatsApp, plataformas, internet, o Brasil talvez esteja, sinceramente, mais bem preparado para ondas de transformação digital que boa parte do mundo, né? Pelo mercado e pela forma que a gente rapidamente absorveu muita tecnologia. Sim. Eu acho que a gente ainda tem uma mão de obra ainda muito desqualificada. Eu acho que, sinceramente, isso não é culpa da tecnologia, e sim do sistema de ensino, das oportunidades que as pessoas têm desde o ensino fundamental. Tem outros problemas maiores que nunca foram resolvidos e que poderiam ser resolvidos, como a educação básica. Alimentação básica, saúde básica, educação básica, que vai fazer a pessoa que não está no centro urbano como a gente, né? Uhum. Ela vai conseguir se desenvolver melhor. Então, acho que no curto prazo, no médio prazo, tem problemas maiores para resolver do que coisas que vão ajudar até a gente, né? Muita gente não tem acesso a muita coisa que, se, poxa, a internet chegar nessas regiões, por exemplo, né? Onde a gente não tem nem internet, não tem nem luz elétrica. Se chegar luz em algumas regiões do Brasil já é muito bom. Se chegar água potável já é muito bom. Chegar saneamento básico, certamente internet vai fazer da vida das pessoas muito melhor. A região geralmente não se desenvolve por isso, e não porque automatizou algum processo, né? Você acha que, então, dá para usar a inteligência artificial como aliado, ao invés de as pessoas ficarem com esse medo de perder empregos e tudo mais? Total. Isso aí, para mim, assim como a internet foi aliada, eu acho que a inteligência artificial vai ser mais disruptiva do que a internet para o mundo, sabe? Então, acho que a gente devia olhar por esse lado, porque eu vou dar um exemplo. Com a inteligência artificial, você vai conseguir juntar todos os bancos de dados de exames do coração do mundo e o próprio computador fazer um diagnóstico muito mais preciso do que talvez um médico só olhando. Você vai poder conseguir colocar uma pessoa que está numa região muito remota para ser consultada por um médico enfim, que hoje não tem, não é capaz. Você vai poder melhorar a educação, as pessoas vão poder ver exatamente como as coisas eram, exatamente como você vai poder fazer modelos de ensino muito mais bem preparados, de forma Personalizada, né? Então, acho que, na verdade, o medo não vejo por esse lado, vejo por um lado de tipo, parte da evolução da humanidade. Assim. Obrigado aí pelo tempo de vocês, pessoal. Bem, não. Queria te Obrigada, Gá. agradecer aí, Aga, pela disponibilidade, Trabalho para pelo vocês. papo aí. Obrigadão, hein? Ajudado. Sucesso aí para Viságio. A gente que agradece. Nada, Obrigada, Gá. Eu sou um dos sócios da Viságio, né? Eu tô na prática há quase 10 anos, né? Eu sou formado em Ciência da Computação pela FRJ e hoje, enfim, a gente não é uma empresa muito de cargos, né? A gente não tem muito rótulo sobre quem é o CEO, quem não é, mas na prática eu exerço uma função, né, como sócio o principal sócio de tecnologia, tocando negócios de tecnologia e estratégia de crescimento. Então, eu toco o que a gente chama hoje aqui do negócio do Visagio Tecnologia, né? Então, hoje é muito do meu escopo de atuação. Resumão, né? A Visagio foi fundada em 2003, basicamente no Centro Tecnológico da UFRJ, na COP, né? Foi fundada por 5 alunos de engenharia de produção, tá? Que na época atuavam em consultoria, tinham experiências em consultoria,
mas sentiam falta da parte mais hands-on, né, mais de implantação, de ajudar o cliente a fazer a transformação. E o Visage foi criado com esse intuito, né, de fato, ajudar o cliente a transformar. É claro que naquele início a gente tinha uma pretensão muito menor, né, e a coisa foi ganhando proporção, né, foi ganhando tamanho e força, né, conforme a Visage foi se descobrindo, né, em termos de vocação. E a vocação da Visage é muito de dar caminho para as pessoas, né? De fato, a Visage ela foi fundada por pessoas que naquela época não se encaixavam muito no modelo tradicional ali de atuar em empresas públicas na época, né, em concursos públicos ou mercado financeiro. Então, a Visage foi criada muito por esse propósito de dar caminho para as pessoas, né? E é alguma coisa que a gente vive até hoje, né? Tá sempre se redesenhando, se redefinindo e construindo novos caminhos aqui para as pessoas, né? Não sei se... Prazer, primeiramente, aí, Thales, o Lucas. Eu não sei se você falou um pouquinho, né, sobre as empresas, né, da Visage de tecnologia, né? Vocês devem atuar no segmento aí de atendendo vários nichos, né? Queria que você falasse os principais aí, né, de os software que vocês desenvolvem, se vocês desenvolvem, né, as Legal, empresas de SAS, quais são os nichos que vocês atendem? legal, bacana. A Visage como um todo, ela tem uma organização em rede, tá? Então, na prática, essa organização em rede, ela é feita porque a gente acaba tendo uma dinâmica muito ágil, né, de execução, né, no dia a dia, tá? E a gente se organiza por núcleos, tá? Unidades de negócio, se por dizer, para focar em determinadas ofertas e modelos de atuação para os nossos clientes, né? Então, a Visage Tecnologia, né, por exemplo, ela tem uma atuação em projetos que focam em puramente tecnologia ou em projetos que têm um escopo de negócio mais amplo e você tem a tecnologia também dentro, ajudando a transformar, ajudando a entregar alguma solução de negócio para o cliente, tá? E dentro da tecnologia, a gente se divide em algumas verticais de atuação, né, de conhecimento técnico. Então, a gente tem uma de dev, então, tudo a parte de aplicação, desenvolvimento de sistemas, mobile, web, está nessa parte que a gente chama hoje de VDev, né? A gente tem, então, uma outra vertical focada em RPA, automação de processos, que é muito focada, né, em trazer eficiência, substituir aquele trabalho operacional. E, então, ali, a gente usa diversas tecnologias relacionadas, né, a RPA, automação de processos, tá? Tem uma vertical forte de dados, e aí isso envolve toda a engenharia de dados, toda a estruturação de arquitetura em nuvem, tá? Então, a gente faz isso para os nossos clientes, né? E uma outra vertical de AI, de data science, que usa os dados para resolver problemas específicos, tá? Essa parte de AI, ela toma uma proporção muito grande dentro da Visage e passa também a ter até um próprio nome, digamos assim, para mercado, que a gente chama de VLabs. Então, o VLabs, ele é um posicionamento também para o mercado, para cliente, também para atração, assim como a Visage Tecnologia também é um posicionamento para cliente, para atração, para as pessoas reconhecerem a Visage como uma empresa não só de gestão, de consultoria de negócios, mas também uma empresa de tecnologia, de ciência de dados, e então essas competências coexistem, né? Dá para adicionar aqui dentro de tecnologia, a gente tem uma atuação também muito cross de gestão e de processos relacionados à tecnologia, né? Então, muitas das vezes é um software que resolve ali, que ajuda a resolver um problema do cliente, mas na maioria das vezes não é só isso. Na maioria das vezes você tem todo um contexto de processo, de gestão da mudança, de desenho, de como aquela estrutura deveria rodar, como é que você faz aquela mudança acontecer. Então, tem todo um contexto de gestão mesmo de negócios relacionados à tecnologia que a gente aporta. Pô, legal, cara.
Nessa questão aí que você tocou de automatizar os processos, né, dentro das empresas, eu, eu queria saber de você, dentro desses seus clientes aí, os seus principais clientes que você teve aí nos últimos anos, quais são os setores dentro dessas empresas que você acha que são mais difíceis de implementar esses processos para eles se adaptarem mesmo, esses processos automatizados, sabe? Legal, legal. Cara, assim, a Visage ela tem um posicionamento de atuação que não é nichada por setor, então o portfólio de setor é bem vasto, bem diversificado. Então, já falando de setor financeiro, varejo, óleo e gás, enfim. Então, pode pensar vários setores diferentes, petroquímico, enfim. Então, é bem variado. Agora, pensando na facilidade ou não, né, ou na dificuldade de trazer essas mudanças, eu acho que dá para fazer uma correlação com até o processo de transformação digital das empresas, né? Empresas que já estão sofrendo mais esse processo de transformação, em geral, são empresas que a gente tem uma maior facilidade, ou pelo menos são mais receptíveis ao modelo de mudança, porque elas já estão sofrendo hoje, né, o efeito do mercado, ou seja, se não mudar, cara, vai ficar para trás, né? Ao passo que empresas que são mais tradicionais ou que ainda estão com essa pegada da transformação digital um pouco mais longe, e é o que em algum momento vai chegar, mas estão um pouco mais longe, elas normalmente são empresas mais hierárquicas, são empresas mais engessadas, mais burocráticas, por assim dizer, e aí você tem uma dificuldade maior. Tá? Não quer dizer que a gente não atue, por exemplo, pegando um exemplo de um setor, óleo e gás. Óleo e gás é um setor extremamente tradicional. Tá? É um setor que a Visage atua, tem vários bons clientes e contas grandes, mas são clientes que têm um contexto, né, que é sempre complicado, não é uma coisa trivial, né, e se sustenta muito pelo relacionamento que a gente cria também com os clientes. Né? Pô, legal, cara. Eu queria te perguntar também essa questão dessa implementação desses processos automatizados, quanto que você acha que ameaça, né, a abertura de novos empregos com a tecnologia avançando desse jeito aí? Existem vários processos que podem ser substituídos, certo? Eu queria Sim. saber o quanto que você acha que isso ameaça aí, né, na geração de novos empregos. Cara, acho que esse é um movimento que dá para se pensar que ele é um movimento, obviamente, sem volta, né? Na verdade, qualquer negócio, ele precisa ser, cara, eficiente, né? O negócio, ele para existir, ele precisa gerar valor. Se você não cria um negócio eficiente, um negócio que gera valor, que gera resultado no final do dia, esse negócio quebra e, na verdade, você deixa de ter empregos para as pessoas, né? Então, a busca pela automação, ela é uma forma, né? Ela é um caminho natural para as empresas se tornarem mais eficientes. E, na verdade, se tornando mais eficientes, elas passam a ter uma pressão também, né, sobre a própria transformação delas. Então, essa transformação, na verdade, ela passa a gerar mais emprego para as pessoas, né? Então, só que, obviamente, o eixo de atuação muda, né? Então, trabalhos mais repetitivos, mais transacionais, vão deixar de existir, vão ter bem menos espaço para trabalhos que são analíticos, que são muito mais, que precisam aportar muito mais conhecimento humano, né? Obviamente, né, a gente tem uma questão estrutural Brasil, né, de educação, que obviamente isso impacta, mas assim, não tem muito caminho, né? Se as empresas brasileiras, se as empresas que estão atuando aqui, elas não tomarem um caminho de eficiência, elas vão ficar para trás. Na prática, a gente só vai passar a comprar de fora, né? Então, não tem muito jeito, assim. Então, eu acho que o efeito é um efeito, na verdade, positivo, né? Você automatiza, você reduz trabalhos operacionais, mas você gera espaço para novas oportunidades, para novos empregos, para tipo, atuações que são de outro valor. É claro que o nosso mercado pode, às vezes, não estar preparado, e aí, né, óbvio que o Brasil precisa cada vez mais investir em educação para ter mão de obra qualificada, né, para atender esses novos empregos, né? Mas é um caminho que eu acho que ele é necessário, né? Faz parte. Hoje a escolha pela computação ela é sexy, né? Ela é caramba, o cara tá fazendo computação, vai ganhar dinheiro, pô, virou quase medicina agora, né? Então todo mundo quer fazer computação.
Claro que não é só, tipo, instalar o dedo que você vai estar no mercado, já vai conseguir bons empregos. Óbvio que o mercado ainda favorece muito o cara pleno, o cara sênior, né? Ou seja, ele quer o cara pronto, né? E não quer formar na base, né? Que é exatamente o contrário do que a gente faz. A gente sempre teve a cultura de formar na base e fazer com que as pessoas cresçam nesse longo prazo. Mas você vê que hoje, para quem procura estudar, procura se qualificar na parte de tecnologia, cara, o emprego é infinito, assim, você pode atuar para o mundo todo, né? Então, talvez o cara que ficava lá, né, fazendo trabalho operacional, esse trabalho diminuiu, mas para o cara desenvolvedor que vai gerar mais inovação, que vai gerar mais transformação, esse negócio explodiu. Então, você tem uma recolocação, na verdade, né? Você tem um reposicionamento de oportunidades, na verdade, tem uma expansão, na verdade, dessas oportunidades. Agora, sem esquecer que não é porque mudou o eixo do emprego que essa pessoa que está aqui hoje pode mudar para esse novo emprego, tá? Então, não dá para esquecer que a gente tem uma questão social no Brasil muito, muito importante, né? Que precisa ser endereçada. E as empresas cada vez mais também estão se vendo parte disso, né? Ou seja, preciso ajudar a formar na base. A própria Visage tem recentemente uma EdTech, né, que a gente começou para ensino de Data Science, que é a Vai Academy, que ela é focada exatamente em dar esse ensino de mais base. É óbvio que para a pessoa estar na Vai Academy, ela tem já um nível mínimo, né? Mas você já começa a atuar mais na base, né? Você já começa a deixar de pegar só o cara pronto. Não, eu vou começar a formar o cara para o mercado também, né? Então, acho que cada vez mais as empresas também vão ter que ser ativas, vão ter que participar desse processo de formação mesmo de pessoas, né? Para esses novos empregos, né? Eu ia perguntar exatamente sobre isso, para você falar um pouquinho dessa formação, né, que vocês dão oportunidade para os seus colaboradores de aprenderem ali. Então, assim, tem alguns cursos que são mais populares, assim, para capacitar eles, como é que é? Fala um pouquinho disso, por favor. Legal. Em tecnologia, a gente tem, né, um recrutamento a nível Brasil hoje, então a gente contrata em todos os estados do Brasil, todas as regiões, com modelo que pode ser, no caso de São Paulo, Rio e Recife, pode ser presencial, e no caso de outros estados, o modelo full remote, né? Então a gente tem pessoas atuando das 5 regiões do Brasil, por exemplo, tá? Geralmente são pessoas que fizeram algum curso relacionado à computação, então ciência da computação, engenharia da computação, análise de sistemas, né, algum tecnólogo de computação também, ou engenharias gerais, né, correlatas, então pessoas de mecatrônica, eletrônica, enfim, que estão se interessando para a parte de computação, tá? Assim, a gente contrata, assim, pessoas seniores, plenos, já de mercado, mas a grande massa, o grande foco é no recrutamento de pessoas júniores, de base, e a formação dessas pessoas a longo prazo, tá? Então, a gente usa alguns instrumentos. Um deles é a Univisage, que é uma universidade corporativa, que a gente tem dentro da Visage, com N temas, incluindo tecnologia, mas também outros temas, como, por exemplo, formação de lideranças, né? Trilha de produtos, finanças. Então, tem diversos temas que as pessoas têm possibilidade de acessar e de aprender, tá? Então, a Univisage é parte muito forte desse conhecimento. A gente também, dentro da tecnologia, tem criado, né, programas de desenvolvimento individual, né, o PDI, para uma formação mais especialista. Então, as pessoas juniores que entram, elas já estão com um desenho, né, de uma formação técnica diferenciada e customizada para cada pessoa, tá? Então, tanto usando cursos da Univisage como cursos fora, que a gente indica, a depender do foco que a pessoa quer dar, tá? E, naturalmente, a própria Visage, a jornada dela em projetos acaba sendo uma grande escola de aprendizado, né? Então, se aprende muito no prático, se aprende muito no projeto e no dia a dia, tá? Então, não só hard skills, né? As linguagens, as plataformas, as ferramentas, mas também as soft skills de comunicação com o cliente, de gestão, de comunicação, enfim. Aí depende um pouco do caminho que cada um quer seguir, né?
se quer seguir um caminho mais especialista ou mais generalista, mas o próprio projeto é uma grande escola assim, de aprendizado. Né? Boa. Assim, nós vimos que a Visage foi eleita a segunda melhor empresa do Rio de Janeiro e a primeira da América Latina. E isso num ano completamente atípico, que a gente estava no meio de uma pandemia. O que você acha que favoreceu para esse resultado na Visage? Boa. Legal. Esses resultados, assim, até em tecnologia, a gente foi terceira do Brasil, né? Sim. Então, eu acho que, assim, quando a pandemia vem, né, acho que foi um momento super incerto para todo mundo, né, para todas as empresas, mas acho que a grande diferença da Visage estava antes disso, né, ou seja, estava em criar na base, na cultura, muito dos valores que são fundamentais em momentos de crise, né? Então, esse foco em gente, esse foco em cliente. Então, quando o cliente se sentiu ameaçado pelo mercado, na verdade, ele não expulsou a Visage, ele recorreu à Visage e falou, como é que eu enfrento isso aqui? Como é que eu encaro esse momento de pandemia? Né? Então, o cliente viu a gente como parceiro para esse desafio dele. Né? Nossa missão é ser o principal parceiro do nosso cliente nesse desafio de gestão. Então, cara, eu estou com uma pandemia aqui, o que eu faço? Então, a gente ajudou o cliente a passar por isso. Isso, naturalmente, fez com que a Visage crescesse mesmo no ano de pandemia. Tá? Então, a gente bateu meta de resultado, né? Mesmo no ano de pandemia. Né? Cresceu em número de pessoas mesmo no ano de pandemia. Pagou PLR mesmo em ano de pandemia. Né? Então, eu acho que o essencial, o fundamental, na verdade, não foi o que a gente mudou a partir da pandemia, foi o que a gente criou antes, ou o que a gente já veio semeando, e eu acho que no momento de estresse, né, no momento de crise, esses valores fizeram total diferença, né? Então, acho que é por aí, assim, esse foco em gente, né? O modelo da Visage até de sociedade, né? A Visage foi criada com um modelo de sociedade, partnership, isso permite as pessoas crescerem dentro do grupo, né? No meu próprio caso, eu comecei como estagiário, virei sócio da Visage, então não conhecia absolutamente ninguém na Visage, então foi um modelo pensado para que as pessoas que se conectam ao propósito do grupo, elas consigam criar a sua vida, né? Seu caminho no longo prazo aqui dentro. Então isso faz com que no momento de crise as pessoas se compactem, se fechem também no sentido de como é que a gente se ajuda a passar por isso. Né? Como é que a gente sai mais forte disso? Então foi isso que aconteceu, né? Não foi um efeito agora a Visage, né? As pessoas estão aqui, vão me demitir, eu estou saindo. Não. Cara, como é que a gente passa junto e supera esse desafio? Então acho que é muito isso, assim, o que a gente fez antes, né? E continua no momento de crise fazendo, eu acho que fez toda a diferença. Você acha que isso contribuiu para a Visage contrariar completamente a estatística em relação a demissões, que, assim, ao invés de demissão em massa, ela cresceu absurdamente. Então, você acha que todas essas relações que foram criadas com clientes e tudo mais, e todo esse entendimento de passar por um momento mega difícil, favoreceu para isso não acontecer? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que está total conectado. Como o nosso negócio é um negócio de gente, né? A Visage não existe sem gente, né? Essa é a verdade. A gente não é um produto. A gente não tem um produto que roda aqui e está tudo bem. Não, a gente é uma empresa de gente. Então, passar forte por esse momento, né? Tipo, ser o principal parceiro trouxe, na verdade, mais oportunidades. Então, a gente, nesse caso, inverteu a lógica, entendeu? Muito porque, a gente sempre teve uma cultura de eficiência, a gente sempre teve, né, uma cultura de, cara, a gente não vai fazer extravagância, não vai gastar dinheiro desnecessariamente. Então, a própria Lara entende, né, um pouco dessa cultura, vive isso hoje, sabe o que eu estou falando, porque as coisas têm que ter motivo, né? A gente não vai gastar, não vai fazer uma coisa porque, porque a gente pode, ou porque né, crescemos aqui, vamos ser perdoados. Pelo contrário. Então, quando você vê um momento de crise, você já tem aquele mindset, entendeu? Então, tá totalmente conectado, né? Boa. E qual foi a maior dificuldade, assim, quando as coisas começaram a ter que passar a ser remoto? Boa. Sim, acho que a maior dificuldade a Visage sempre uma empresa de gente, né? Então,
todo mundo, obviamente, né, atuando muito em cliente, de uma forma muito dispersa, e a gente sempre usou muito o encontro presencial para, dentro dos times, criar as relações próximas, né? Então, isso sempre deu um sentimento muito de pertencimento, e nos próprios encontros, né, semanais, tal, de happy hour, algum encontro nessa linha, isso sempre fortaleceu muito. Quando eu entro no remoto, a gente simplesmente fala assim, cara, como é que a gente roda isso aqui assim para se encontrar? Então, foi um momento de mudança grande, assim, de aprender como rodar, né? Então, a gente foi testando, foi experimentando formas diferentes. Então, o próprio evento, né, o Visage Way, que é um evento que a gente faz 6 meses, né? Encontra, né? A gente teve nesse final de semana, todo mundo se encontra no Rio de Janeiro e tem um dia super legal de palestras, de casos, né? Sobre casos que impactaram clientes e tal. Depois faz um dia de festa, de comemoração. A gente passou a não ter isso. Então, a gente adotou o remoto. O primeiro já não foi tão bom, porque a gente não sabia fazer evento online, aí aprendeu, melhorou no próximo. Então, a gente tentou se reinventar. Agora, a gente sempre... E a própria parte de tecnologia, né, na verdade, ganhou muita... A gente ganhou muita produtividade também com isso, muita eficiência com isso, né? E eu acho que isso alimentou também a longevidade, a sobrevivência da Visage nesse sentido. Mas eu acho que também ensinou, né, a tecnologia, principalmente, que era possível, na verdade, rodar o modelo full remote. Então, a VDEV hoje, que é essa unidade focada em desenvolvimento de produtos, de soluções digitais, ela já roda hoje full remote. Isso permite a gente ter pessoas do Brasil todo, né? Então, no momento em que o mercado ele está super agressivo em termos de competição de pessoas, o modelo full remote passa a ser, na verdade, até uma sobrevivência para atrair pessoas, para recrutar no Brasil todo, né? Então, passa a ser um grande aprendizado, na verdade, o como fazer o remoto, né? Em relação a esse desenvolvimento de produto como software que você tem dito aí, né, Thales? Esse mercado tem crescido muito, né? Que é o do SaaS, Software as a Service. Qual que é o que a Visage tem feito, né, de diferente que você acha das outras para poder se destacar nesse mercado aí que, como você falou, está crescendo cada dia mais, a demanda por dev cada dia que passa é maior, e aí, por mais que você tenha falado aí que vocês buscam criar, moldar mesmo um dev com a mentalidade de vocês, o que vocês têm feito mais diferente assim das outras empresas SAS para poder se destacar assim no mercado? Boa. Cara, ótima pergunta. Assim, a Visage, né, a Visage Tecnologia por si, né, tem um modelo muito forte de serviço, né, de projeto. Tá? E quando a gente está falando, né, obviamente, de SaaS, a gente está falando de produto. Tá? Então, a Visage, historicamente, sempre foi uma empresa de serviço. Tá? O que acontece? A gente, há 2, 3 anos atrás, começou a repensar também o nosso próprio modelo e a identificar oportunidades que a gente teria de produtificar soluções. Tá? Então, de experiências que a gente teve, por exemplo, de automatizar processos, a gente identificou uma oportunidade de produtificar uma solução de automação de ingresso fiscal que a gente vinha fazendo de forma repetida nas empresas, né? Então, a gente entrava numa empresa, projeto de eficiência, e normalmente a gente tinha lá a oportunidade de entrar na área de suprimentos, na área de pagamentos e automatizar o processo de ingresso fiscal, que é basicamente um processo em que você entra a nota no RP para pagar o fornecedor. Toda empresa paga fornecedor, toda empresa tem contratação de serviço ou de materiais, né? E geralmente usam um ERP pago, né? E aí o que vocês fazem? Vocês desenvolvem o ERP específico para aquele... Então, não, a gente não desenvolve o ERP, mas a gente criou uma solução intermediária entre, né, o fornecedor e o ERP para fazer com que esse processo fosse mais fluido, para fazer com que esse processo fosse mais automatizado. Tá? Então, a gente transformou essa solução em um produto, SaaS, que a gente hoje aplica em diversos clientes. Né? Então, a gente criou
a V360, né, que é uma startup da Visagio, do grupo Visagio, que faz uma spin-off disso, né, ou seja, sai da Visagio e passa a ter uma estratégia de produtificação, de crescimento diferente. Hoje a V360 ela já tem 95 pessoas, né, e com um crescimento super interessante. Né? Então, E tem quanto tempo ela? Tem cerca de... A gente vai fazer 3 anos, mais ou menos. Tá? Pô, legal. Então, assim, a estratégia da Visagio, na verdade, foi aproveitar as oportunidades de SaaS para transformar o próprio negócio, né? Que sempre foi muito focado em serviço, mas a partir dessa produtificação, a gente passa, né, a também entrar nesse desafio de SaaS, de produtificação, e aproveitar também essa oportunidade de crescimento. Então, você está falando muito sobre contratação no Brasil inteiro e tal, mas a gente viu que vocês também têm sedes em alguns... tem a empresa, né, em alguns outros países, como na Austrália, Inglaterra e outros. Vocês da tecnologia, vocês rola uma troca com esse pessoal assim de outros países para aprender, trocar algum modelo, assim, novidade, receber novidade, rola isso? Sim. Na verdade, até a criação dos escritórios internacionais foi muito alinhada assim, ao propósito de criar caminho para as pessoas. Né? Então, em determinado momento, a gente perdia pessoas porque as pessoas queriam queriam morar fora do Brasil. Então, assim, cara, então vamos criar um escritório fora do Brasil para as pessoas não saírem da Visagio, para as pessoas terem caminho fora do Brasil na Visagio. Então, a Austrália, por exemplo, né, os outros escritórios, eles né, nascem, são construídos a partir desse propósito. Então, o segundo escritório da Visagio não foi São Paulo. A gente começa no Rio, e o segundo não foi São Paulo. O segundo foi Perth, na Austrália, que é totalmente contra-intuitivo. Por que você vai abrir um escritório na Austrália, no Rio de São Paulo, que é a maior economia do Brasil? Foi porque o contexto de época fazia sentido e isso dava caminho para pessoas que queriam atuar fora do Brasil. Tá? Então, o escritório, por exemplo, da Austrália, né, tem mais ou menos 100 pessoas também, tá? E um foco muito grande em analytics e tecnologia. Tá? Então, o Brasil, na prática, passa a ser um exportador de pessoas para o escritório. Né? Então, várias das pessoas que estão no escritório hoje na Austrália são pessoas que começaram na Visagio Brasil e foram para lá. E hoje, até pela escala, a gente passou já a contratar pessoas, tanto australianos quanto pessoas da região, né? Enfim, chineses, indianos, ou enfim, pessoas que são ali próximas ou que estão morando na Austrália, né? E essa relação entre Brasil e Austrália, para dar um exemplo, né, ela é muito forte, né? A gente troca para caramba. Só para dar um exemplo específico em tecnologia, dentro da parte de automação de processos, a gente tem, né, toda a parte de RPA, enfim, de conhecimento em algumas plataformas, por exemplo, o Power Automate da Microsoft, e essa troca ela acontece de forma muito forte porque antes do Brasil usar essa plataforma, a Austrália já usava. Então, a gente já aproveitou um pouco do conhecimento da Austrália e no Brasil agora a gente já usa bastante. E o inverso também, no Brasil a gente já usava muito UiPath e a Austrália usava menos, está passando a usar mais. Então, a gente tem feito trocas, né, de conhecimento, de capacitação entre esses escritórios. Isso dá oportunidade para as pessoas também praticarem inglês, né, terem contato com outras culturas. Então, é uma troca que ela é constante, né? É bem legal. Legal. E deixa eu perguntar nessa questão aí dessa distância, né, e mudança de cultura de clientes também. A forma de comunicação que a Visagio tem daqui para os seus clientes daqui, modifica muito para os clientes de lá? Vocês se adaptam à cultura da Austrália? Como é que é essa? Total. Pô, Não tem legal. como, né? Você tem que, de fato, adaptar, mas a gente mantém assim, a gente se adapta, mas tem um core, tem um centro ali, né? Tem uma base cultural que ela é a mesma, né? Então, mas obviamente você precisa se adaptar, né, ao contexto regional, à forma como os australianos pensam e agem, né? Senão você não consegue conectar, né? Então, hoje a gente já tem sócios australianos, né? Ou seja, pessoas que não são brasileiros e que fizeram a carreira na Visagio, cresceram e se tornaram sócios lá.
Então, é óbvio, e esse mix, né, ele é muito importante, na verdade, né? Essa diversidade cultural, ela é super importante, e ela precisa ser, né? Assim como no Brasil, se você traz de fora e não tropicaliza ali, né, para o jeitinho brasileiro, para a forma que o Brasil atua, também não funciona, né? Então, é super necessária essa adaptação, mas sem perder a essência, né? Sem perder o core da cultura, os valores, a missão, o propósito. Isso, de fato, é uma coisa muito comum. Legal, legal. Vocês têm mais alguma pergunta aí, galera? Eu tenho uma última pergunta. Vocês, assim, aqui eu acho que o crescimento o avanço é um pouco menor no Brasil em si, mas em outros países como a Austrália, o avanço é extraordinariamente maior. As pessoas cada vez mais substituem pessoas por máquinas e tudo mais. Você acha que, mesmo com esse avanço, a Visagio consegue não priorizar máquinas e sim botar a pessoa como um aliado da inteligência artificial? Assim, Lara, eu acho que o movimento, ele é muito, claro, né? Na América Latina, de forma geral, ela vai estar menos acelerado do que países Sim. que estão passos à frente, né? Então, essa derivada, ela é maior fora, digamos assim. Mas é porque o Brasil é um país muito heterogêneo também, né? Se você olha, né, os subconjuntos de empresas, de setores, você tem uma aceleração muito grande. Então, você pega o setor financeiro, essa derivada de transformação é muito acelerada, e às vezes muito mais do que em vários países, né? Sim. Então, assim, a inteligência artificial, assim por dizer, né, acaba sendo ferramenta, né, para a Sim, Visagio sim. trazer transformação. E a IA por si só, ela não resolve, ela não magicamente ela entra e resolve o problema do cliente. Você precisa entender o conjunto do cenário, entender que tipo de aplicação que você pode colocar dentro daquele problema que está sendo resolvido, né? Então, na prática, as pessoas aí têm um papel fundamental para isso acontecer. Então, eu acho que é uma coisa que vem em equilíbrio total, sabe? Sim, assim, o que eu quis dizer não é nem em relação ao cliente, mas assim, na empresa como um todo, tipo, financeira, parte administrativa, entendeu? Que dá mais para você substituir, entre aspas, um funcionário. Uhum. Então, eu acho que assim, é natural, né? Todas as empresas, todos os trabalhos que são mais repetitivos, eles tendem a ser substituídos em algum momento, tá? Uhum. Só que depende muito da maturidade com que os processos também acontecem, entendeu? Então, a própria V360, ela atua dentro de um setor normalmente financeiro ali, de pagamentos, e ela substitui trabalho humano de várias pessoas, né? Essas pessoas passam a ter menos emprego dentro desse conjunto ali, tá? Então, é natural, a Visagio, obviamente, também vai buscar eficiência dentro dos setores administrativos, e isso é um movimento do mercado, porque, mais uma vez, se a Visagio não for eficiente, a Visagio, como negócio, também não sobrevive. E não sobrevivendo, não vai ter emprego para 700 pessoas que hoje estão na Visagio. Então, e aí eu acho que se conecta muito com o que eu falei. Eu acho que esse reposicionamento de trabalho, ele vai acontecer naturalmente. Então, talvez você não vai precisar de 5 pessoas no financeiro entrando nota. Talvez você só precise de uma para controlar o processo, né? Agora, as outras 4, né, essas outras 4 são ofertas, né, que vão ser abertas para ter uma empresa mais eficiente. Aí, cara, você consegue contratar mais pessoas para tocar outros projetos e transformar outras empresas, entendeu? Então, acho que vai ser natural, né? Imagina você aumentando o volume de clientes, o volume de contratações e fazendo um processo, por exemplo, de recrutamento totalmente manual. Não funciona. Não vai ter o tempo de contratação rápida para trazer a pessoa, né? Imagina. Sim. Então, assim, é natural. A Visagio também faz parte desse processo, né? Se você olha o setor administrativo, enfim,
olha para uma parte mais de back-office, né? Thales, deixa eu te perguntar. Há um tempo atrás, quando você estava falando, né, sobre a pandemia, a diferença que teve, que quando vocês tinham um encontro ali das equipes, eu queria entender também como é que vocês fazem essa divisão dessas equipes, se é por cliente, se é por setor, como é que vocês fazem essa hierarquia mesmo aí dentro da Visagio para poder atender os seus clientes. Se é de acordo com o projeto, se vocês têm mais de uma equipe, por exemplo, atendendo um mesmo cliente em diferentes projetos, como é que faz essa divisão? Legal. Então, essa divisão ela é muito em rede e dentro dessas unidades de negócio. Então, você tem a V-Capital, que é o time que cuida da parte de investimentos da Visagio. Tem o V-Labs, que é o time que cuida de soluções de AI e toda a parte de Data Science. Você tem o time de Visagio Tecnologia, que olha a parte de automação de processos, engenharia de dados. Tem o time da VDev, que olha o desenvolvimento de soluções digitais, né, toda a parte de app, mobile, web. Você tem o time da Visagio Consultoria, ou Visagio de Negócios, né, que faz toda a parte de gestão. Então, esses núcleos, eles funcionam de forma integrada, tá? Cada um com o seu propósito em termos de estratégia, de crescimento, né? Claro que se conversando, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vai atuar num cliente, a gente tem um desafio, e aí, dado esse desafio, a gente pensa qual é o time, qual é o squad de projeto que precisa montar, e aí vai ter uma pessoa da consultoria de negócios, vai ter uma pessoa da Visagio Tecnologia, uma pessoa da VDev, uma pessoa do VLabs, a gente vai montar um squad e aquele squad vai rodar, né? Eu preciso aumentar o time, eu preciso de mais gente da VDev, então a gente aloca pessoas da VDev nesse projeto para esse desafio, tá? Então, é um modelo distribuído, digamos assim, tá? Mas que tem muita integração e em rede para formar os times de projetos que vão atuar nos nossos clientes, tá? E essas grandes contas aí, é comum que elas precisem de todas as frentes aí da Visagio? Ou raramente você utiliza aí todas as frentes de projeto? Ou Cara, somente um? bem comum, bem comum. É? Bem comum a gente montar squad de projetos totalmente multidisciplinares, tá? E assim, muitas das vezes o projeto, às vezes ele começa, por exemplo, numa característica de negócio, né? Então, por quê? Porque primeiro você precisa entender o problema, entender o negócio do cliente, e aí depois você desdobra isso em frente que vão atacar, e aí você conecta um time de data science, um time de tecnologia, porque eles já tem uma visão mais focada do que você precisa resolver, com qual competência. Então, acontece muito, na verdade, de você, às vezes, começar mais segmentado. Agradeço muito a vocês por essa palestra, né? Só que mais reduzida. Que é isso. Eu que agradeço, Lara. Obrigado aí pelo papo. É sempre legal falar da visão. Legal. Obrigado, hein, Thales. Até uma Obrigada, próxima Thales. oportunidade aí. Boa Valeu, sorte. gente. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau, tchau. Valeu, Um Thales. abraço.